queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Esperamos que o Senhor Jesus abençoe você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Hoje estaremos estudando a lição de número 11 deste trimestre com o seguinte tema: a lâmpada arderá continuamente. Nesta lição, estudaremos um pouco sobre o candelabro. Veremos o material do qual ele fora feito, sua localização, seu peso, sua medida, seu formato, sua finalidade e como era feita a sua manutenção. E por fim, notaremos sua tipologia em relação a Cristo, à Igreja e ao crente. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho conforme escreveu João, capítulo 8, versículo 12. A verdade prática nos diz: tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. O objetivo geral desta lição é conscientizar de que, assim como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, devemos nós resplandecer neste mundo de trevas. Os objetivos específicos para a lição de hoje são 3. Primeiro, mostrar a tipologia do candelabro de ouro. Segundo, saber que Jesus é a luz eterna e perfeita. Terceiro e último, compreender que precisamos manter a luz brilhando continuamente. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro de Levítico, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 4. Acompanhe conosco. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho. Na tenda da congregação, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Bem, meus amados irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Alessandro Barreto. A paz do Senhor, irmão Alessandro. Paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. Também contamos com a participação mais uma vez do presbítero Jonathan Lucena. A paz do Senhor, irmão Jonathan. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. Meus amados irmãos, hoje estamos estudando a lição de número 11, que tem como tema a lâmpada arderá continuamente, baseada em Levítico capítulo 24, versículo de 1 a 4. Vamos estar estudando a partir de hoje, nas lições 11, 12 e 13, sobre 3 principais móveis, os 3 móveis que ocupam o espaço do lugar santo dentro do tabernáculo. Muito importante a gente trazer essa informação para que o professor de antemão esteja se preparando tanto para esta presente aula como para as outras que virão, pois nós vamos estar olhando para o interior do tabernáculo e extraindo lições poderosas acerca destes móveis e de que eles apontam para Cristo e também nos proporcionam lições espirituais para a nossa vida. E hoje, especificamente, presbítero Alessandro, vamos falar sobre este utensílio que é a lâmpada, que também chamada de candelabro, em outras versões também chamada de castiçal, que é a parte importante do tabernáculo no lugar santo e que foi construída, foi ordenada para que fosse construída por Deus. Deus ordenou a Moisés
e disponibilizou a Moisés homens capazes que ele deu graça pelo Espírito Santo de estar fazendo este empreendimento que, conforme Êxodo 25, verso 8, foi mostrado por Deus no monte a Moisés. O que é que a gente pode acrescentar a respeito da construção ou da fabricação deste utensílio e do seu material, o material com o qual ele foi feito, para estar pontuando para o professor que nos assiste? Pois não, evangelista Marcelo, é muito importante atentar para os detalhes, não é, que serão ditos nessa lição, porque cada utensílio do tabernáculo tem um significado muito profundo. São 6 o número total desses utensílios, 2 que ficavam na parte externa, chamado de pátio externo, né, do tabernáculo, que era o altar do holocausto, e a pia, chamada de lavatório também. Isso. E temos a parte interna do tabernáculo, que é dividida em 2, o santo e o santo dos santos. E essa parte interna do santo havia pelo menos mais 3 utensílios. De um lado, nós vamos ver isso no decorrer da lição, claro, né? Do lado sul, o candelabro, o candeeiro, como o senhor falou, ou castiçal, ou simplesmente lâmpada, que vem da expressão hebraica menorá, não é? Significa literalmente lâmpada, não é? A mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. E na parte do Santo dos Santos, nós vamos ver isso em lições posteriores, a arca da aliança com o propiciatório. Pois bem, é bom dizermos, evangelista Marcelo, que esse utensílio, ou os utensílios do tabernáculo, foram feitos por medida. Deus deu a medida de cada um deles, o peso, o material que eles seriam construídos. E quando nós olhamos, por exemplo, para Êxodo, capítulo 31, versículo do 1 ao 11, nós vamos ver que Deus vai colocar do seu espírito sobre 2 homens para fazerem esses utensílios, que é Bezalel, da tribo de Judá, e Aholiabe, da tribo de Dan. É claro que tudo indica que eles aprenderam a arte, não é? Essa arte de confeccionar objetos, possivelmente no Egito, não há problema algum. Sim. Tudo indica que eles eram bons artífices, não é? Bons trabalhadores nessa área, e o Espírito de Deus vai capacitá-los, né, para fazer conforme o modelo. O senhor citou aqui, Isso. Podemos colocar aqui o texto de Êxodo capítulo 25, versículo 9, bem como o versículo 40. Deus diz, faça do modelo que eu te dei no monte. Isso. E quando o senhor falou sobre o material do candelabro, ou do castiçal, ou do candeeiro, ou da própria lâmpada, é interessante notarmos uma informação, que diferentemente da mesa dos pães da proposição, que será uma lição a posteriori, e do altar de incenso, que era feito de madeira e revestido de ouro, ou de bronze, como já foi estudado, este utensílio aqui ele era feito de ouro puro, não é? Nós temos aqui o texto de Êxodo capítulo 25, versículo número 31, versículo 36, versículo 39, bem como Êxodo 31, versículo de número 8, 37, versículo número 24, são textos, evangelistas, que vai estar claro de que Deus disse que esse material, o candelabro, deveria ser feito de ouro puro. E é interessante, por que ouro puro, essa expressão puro? Porque era um ouro que não era misturado com nenhum outro tipo de material. Quando a gente vai olhar para a qualidade de ouro, por exemplo, no nosso dia a dia, trazendo para os nossos dias, há ouro de vários tipos, né? De 16, de 18 ou de 24 quilates. Quando nós olhamos para essa expressão ouro puro, nós entendemos que era um ouro que não tinha mistura nenhuma. Era um ouro realmente o melhor possível, vamos dizer assim, da melhor qualidade possível. E o texto diz que o Senhor disse que ele deveria ser de ouro puro e batido. Impressionante essa expressão, porque quando nós vamos olhar para a expressão batido, nós temos a ideia de que parece-nos de que eles não tinham forma para derreter esse ouro e colocar dentro de uma forma. A ideia, pelo menos que transmite, é que ele foi sendo feito paulatinamente, sendo trabalhado com ouro ainda ali sem forma, não é? E uma coisa interessante é que quando nós olhamos para, por exemplo, Levítico capítulo 21, versículo 1 e 2, nós vamos ver, por exemplo, de que, além de ser ouro batido, o Senhor havia dito a Moisés que quero dizer, utensílio, não deveria ter emendas. Ele não poderia ter nenhum tipo de emendas ou encaixes. Era uma peça inteira. Uma peça só, né? Perfeito. Que aí, evangelista Marcelo, tem toda uma simbologia, claro que isso será falado possivelmente mais à frente. Mas só concluindo aqui a minha fala, evangelista, além do candeeiro de ouro, havia outros
vamos dizer assim, instrumentos que eram utilizados para a queima do óleo, não é? Ou do azeite, que era as espevitadeiras e as bandejas que levavam o azeite, que também deveriam ser de ouro puro. Muito bem, então só fazendo aqui uma revisão dessas informações, que é muito bom que o professor esteja atento, porque assim como nas lições passadas, como quando falamos sobre o Holocausto, trouxemos as especificidades deste sacrifício. Na lição passada falamos sobre a oferta de paz, falamos sobre a diferença dela em relação ao Holocausto e as suas especificações também. Da mesma forma, o professor tem que estar atento a esses utensílios do tabernáculo, né? Destacando, por exemplo, o material que foi feito. O candelabro, diferente dos outros materiais, era de ouro puro. Então não era madeira revestida de ouro, como era a mesa dos pães, como era o altar do incenso, que é o que nós vamos estudar em lições que virão. Então era ouro puro, e esse ouro puro batido. Então esse ouro foi moldado, modelado, formado, né? Debaixo de pancada. A ideia de bater é essa mesmo. Exato. Até adquirir o formato que o artífice deseja, né? É bom dizer que também foi pontuado aqui que a Oliabe e Bezalel, eles apesar de terem o dom natural ou a habilidade que adquiriram no Egito de trabalhar com esse tipo de material, foi necessária a intervenção do Espírito de Deus, porque eles iam trabalhar com o sagrado. Certo. Né? O modelo foi mostrado a Moisés. Então eles dois não haviam visto como seria o tabernáculo e seus utensílios. Apenas Moisés dizia o que viu e eles reproduziam literalmente baseado na declaração de Moisés. Para isso, era necessário a interferência do Espírito Santo para auxiliá-los a fazerem exatamente conforme o modelo de Deus. Mas ainda, presbítero Jonathan Lucena, é preciso também destacar qual parte do tabernáculo esse candelabro ocupava, sua localização e também o seu peso e as suas medidas conforme o relato escriturístico. Pois não, evangelista. De alguma forma, a localização desse utensílio, na descrição que o presbítero Alessandro já trouxe aqui de forma bem objetiva e esclarecedora, já nos faz lembrar, né, de que ele estava estrategicamente, e até pode ser dito que de forma pedagógica, do lado esquerdo de quem entrava no tabernáculo. Isso pode ser visto textualmente em Êxodo capítulo 26 e o versículo de número 35, onde se é recebida a orientação e se é dito, né, aonde ele deveria estar quanto à sua localização. Êxodo 26 e 35, nós lemos o seguinte: e a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Ou seja, Deus está aqui dizendo de que esse objeto deveria estar, para quem entra, não é, do seu lado esquerdo. Isso de frente à mesa, como já foi dito pelo presbítero Alessandro, mostrando então de que esses objetos estavam um de frente para o outro. A mesa à direita e o candelabro ou candeeiro à sua esquerda, conforme o próprio texto diz. Visto que já foi também dito de que o modelo desse utensílio foi dado por Deus, o próprio texto sagrado vai dizer de que não só o seu peso, a sua estrutura, Deus também deixou bem claro através da sua palavra. No próprio capítulo 25 do livro de Êxodo, versículo 37, e também capítulo 37, dos versículos 17 a 22, nós vamos encontrar algumas informações a respeito. Por exemplo, o candelabro tinha 7 hastes, posso assim dizer, com 7 lâmpadas, uma localizada na coluna central e 3 saindo de cada lado em braços separados. É o que o texto diz de forma clara. As lâmpadas queimavam óleo de oliva batido, Levítico capítulo 24, versículo 2, e o seu peso, já que era um talento de ouro, boa parte dos estudiosos vão dizer que isso equivaleria entre 40 a 50 quilos, né? Isso mostrando o peso desse objeto, a sua grandiosidade também através dessa estrutura. É bom, aproveitando essa sua fala, dizer que o professor não deve se debater em discussões sobre qual era o peso real, até porque, né, essa medida é uma medida bastante antiga e a maioria dos expositores, eles preferem dar um dado aproximado. Por isso que aí o professor vai ver essa oscilação em contato com alguns livros, né? Alguém dizer 40 quilos, outro dizer 50 quilos, 45. Então, é bom sempre a gente utilizar aquela máxima hermenêutica, né? Que é aproximadamente entre 40 a 50 quilos. Não é isso, João? Isso mesmo, ministro. É cerca de 40 a 50 quilos, né? Diante dessa explicação. E embora o texto não diga, por exemplo, o tamanho exato de que esse objeto deveria ter,
Existe uma tradição, e é bom que se diga isso, ninguém está afirmando, não é? Mas está fazendo referência de uma tradição antiga judaica em que se dizia que, em média, esse objeto poderia ter 1,5 metro de altura e 1 metro de largura, de uma extremidade à outra. Moisés, seguindo as instruções de Deus, acendeu as lâmpadas no castiçal, foi ele que fez esse trabalho a princípio, Êxodo 40, versículos de 1 a 4, e mais tarde Arão também fez isso por própria orientação de Deus e através de Moisés. Números capítulo 8, versículo 3, e posteriormente seus filhos tomaram também essa postura, não é? Ou essa atitude de também acender as lâmpadas. Levítico, capítulo 24, versículos 3 e 4. Presbítero Alessandro, aproveitando esta informação bíblica sobre o formato do candelabro, né? De que ele tinha 7 hastes, uma haste central, da qual saíam 3 à direita e 3 à esquerda. O professor pode, diante do relato da Escritura, vendo que ele tinha esse formato de 7 braços, e olhar para esta foto que tem aqui na lição, ter um choque de informações. Né? A página 74 da lição mostra aqui com 9 braços. Como é que a gente pode fazer a distinção entre uma coisa e outra? Ele tinha 7 ou 9 braços? É uma pergunta bem interessante, viu, evangelista Marcelo? Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver que, conforme Êxodo 25 e 40, Moisés passa para aqueles 2 artífices o modelo que recebeu de Deus. E o modelo que ele recebeu de Deus, inclusive o presbítero Jonatas acabou de falar aqui, foi de 7 braços. Uma coluna central, uma lâmpada, e 3 braços à esquerda com 3 lâmpadas e 3 braços à direita com 3 lâmpadas, formando aí 7 lâmpadas. Esse é o modelo que Deus deu no Monte Sinai. Quando nós olhamos para a lição da escola dominical, nós vamos ver que a pessoa que fez a diagramação colocou aqui um candelabro com 9. E a pergunta é 9 ou é 7? É bom dizermos de que esse modelo de 9 braços foi um modelo que surgiu na história de Israel posteriormente. Israel, dentre as festas que tem, existe uma festa chamada Festa das Luzes. Isso. E dentro dessa festa das luzes, que eles comemoram agradecendo a Deus pelo ano inteiro, foi criado esse candelabro com 9 braços, que é chamado de Hanukkah, que inclusive alguém chama as festas das luzes de festa de Hanukkah. Isso. Então isso aqui, ministro, essa foto é mais uma foto que mostra o Israel de hoje, o modelo que se utiliza hoje, mas não o modelo bíblico, como o senhor mesmo usou a expressão que eu acho muito interessante. O modelo bíblico é de 7 braços. Não significa dizer que isso aqui seja um símbolo místico, esotérico, algo desse tipo. Não. É mais uma questão de atualização do modelo do candelabro, no caso do Israel do hoje. Isso aqui é utilizado na festa de Hanukkah, ou seja, na festa das luzes, mas o modelo bíblico é de 7 braços. Inclusive, na Bíblia Pentecostal, nós temos na página 160 o modelo de todos os utensílios, inclusive do candelabro. Muito bem, então o modelo bíblico tem 7 hastes, que foi o que Deus revelou, e é bom o professor destacar isso em sala de aula, né? Nós vamos continuar falando ou destacando informações sobre este importante utensílio do tabernáculo, que era o candelabro ou a lâmpada. Vamos para um breve intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Bem, meus queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião estudando a lição de número 11 deste trimestre com o tema A Lâmpada Arderá Continuamente. Estamos falando sobre o castiçal, este importante utensílio do tabernáculo, que já destacamos aqui informações sobre o material que foi feito, ouro puro, ouro batido. Falamos também sobre a sua localização, ele ficava à esquerda para quem entra dentro do tabernáculo. Inclusive, nós vamos estar disponibilizando uma imagem para o professor estar tendo uma visão de qual era a posição exata na geografia do tabernáculo que aquele utensílio ocupava.
Também destacamos aqui o peso e as medidas do candelabro. Mas, presbítero Jonathan Lucena, é bom ainda reforçar essa questão do formato do candelabro, né? Segundo o relato escriturístico, que o nosso compromisso é com o que diz a Bíblia Sagrada, qual o formato que tinha este utensílio que ocupava o lugar santo do tabernáculo? Muito bem, evangelista. Já que já foi dito aqui e até tirado a dúvida, não é, de qual é o modelo que Deus estabeleceu, visto que o que se tem dito aqui é que tudo foi feito de acordo com esse modelo. O texto de Êxodo 25, versículo 44, nos é dito, não é, o cuidado de Deus em orientar Moisés de que fizesse exatamente da forma como ele estava sendo, ou estava vendo, melhor dizendo. E o candelabro, como já foi dito, ele era de uma única peça. Já vimos aqui que ele tinha uma haste central, 3 braços de um lado, 3 do outro, não é? Essa é a sua estrutura, todo de ouro, e não haviam partes separadamente. Já foi dito aqui de que eles não tinham, esse candelabro não tinha emenda, era uma única peça, não é? Todo esse formato trabalhado, batido, como já foi dito, e isso pode ser encontrado em Êxodo, capítulo 37, versículo 17, onde se é dito de que ele deveria ser uma única peça. A coluna ou o talo central do candelabro era decorado com 4 cálices esculpidos em forma de flores de amendoeira, alternando-se entre botões e flores, e cada uma das hastes laterais tinham 3 cálices, consequentemente, alternando-se da mesma forma entre botões e flores. O caro professor pode ler esse texto e descrever com detalhes, conforme Êxodo, capítulo 25, versículos 31 e 36, e mais uma vez o capítulo 37, versículos 17 a 22. E essas lâmpadas, né, onde concentrava a lâmpada central com as demais, precisavam ser limpas e receber periodicamente o suprimento de azeite a cada dia pelos sacerdotes. Deus também deixou isso bem claro, mostrando a necessidade. O azeite puro, né, visto que já vimos aqui de que o ouro a ser usado tem que ser puro e batido. Né? Os utensílios que deveriam ser usados na manutenção também tinham essa mesma característica, que seriam os expevitadores, não é? Que seriam tesouras para cortar, veremos com mais detalhes, as bandejas e também o azeite, que era alimentado exatamente para que a lâmpada estivesse acesa, conforme está escrito em Êxodo 27, versículo de número 20, onde se é dito que a lâmpada deve estar acesa continuamente. Aproveitando esse destaque que foi dito sobre o formato do candelabro e de que ele tinha que ser alimentado com azeite, aí naturalmente nós incorremos na finalidade do candelabro, presbítero Alessandro. Tudo que Deus ordenou que fosse construído tinha um propósito. E qual o propósito do candelabro dentro do tabernáculo? Ok. Quando nós olhamos para a figura do tabernáculo, não é? Nós percebemos de que o tabernáculo não havia janelas. Logo, se não havia janelas, não tinha como haver a penetração da luz do sol. E durante a noite até a própria luz que reflete vindo da lua. Então, era preciso que houvesse algum instrumento, algum utensílio, usar esse nome, para que clareasse, até porque o sacerdote precisava entrar dioturnamente. E quando nós olhamos para o candelabro, o azeite e esse azeite sendo consumido pelo fogo, nós entendemos que o propósito, um dos propósitos, fisicamente falando, não estou falando do princípio espiritual que há por trás disso, era clarear, trazer luz. E quando nós vamos olhar, é interessante, evangelista Marcelo, que do lado de fora do pátio externo nós vamos ver o altar do holocausto queimando com fogo aceso. Inclusive estudamos que esse fogo foi iniciado, colocado pelo próprio Deus. Isso. E havia a orientação de que o fogo arderia continuamente no altar. A ideia de que Deus acendeu primeiro e os sacerdotes iriam manter esse fogo aceso. Isso. Então havia a presença da luz fora do tabernáculo. Muito obrigado. Quando nós vamos para dentro do santo, lugar santo, que é a parte interna, nós vamos ver que havia luz também, o candelabro, o candeeiro, não é? Já foi dito aqui vários textos, o texto de Levítico, capítulo 24, versículo do 1 ao 4, reflete muito bem isso. Então, era preciso que houvesse luz ali, e o candelabro estava para fazer isso, trazer luz. Assim como havia luz fora, e aqui a gente já começa a pensar numa aplicação, não é? Que certamente será feito isso a posteriori, mas assim como havia luz fora com o altar, havia luz dentro do lugar santo. E quando a gente vai para uma aplicação mais adiante ainda, ministro,
quando nós olhamos para o lugar santo do santo, nós vamos ver que lá há outro utensílio, que não é o caso aqui comentar sobre ele, mas só para citar essa questão da aplicação do que eu quero dizer, havia ali a Arca da Aliança, né? E em cima dessa arca havia a tampa, que era o chamado propiciatório, onde aqueles dois seres estavam inclinados com suas asas, tocando uma na outra, e ali havia o Shekinah, a glória de Deus, havia luz também. Então havia luz no pátio externo, havia luz no lugar santo e havia luz no lugar santíssimo. Mas de forma específica, respondendo a sua pergunta, o propósito físico do candelabro era trazer luz no lugar santo. Sim, e se esse candelabro, sua função era iluminar, e essa iluminação era possível pela alimentação do combustível. E o combustível que mantinha essa lâmpada acesa era o azeite, presbítero Jonatas. E a lição tem como tema: a lâmpada arderá continuamente. Levítico capítulo 24, a gente vai ver Deus dando esta ordem no versículo 2, né? Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira. Então era o povo quem trazia esse azeite, não é? Aí diz puro. Veja que sempre as coisas para Deus se requer pureza, não é? Tanto pureza cerimonial como pureza moral, né? Puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas, aí diz o texto, continuamente, não é? O versículo de número 4 também diz isso, sobre o castiçal puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor, aí diz o texto, continuamente. Então, era uma ordem de que estas lâmpadas estivessem, ou esta lâmpada, né, estivesse sempre acesa. Para isto, se requeria um cuidado dos sacerdotes em manter o combustível que era o azeite. Com certeza, evangelista. Já que ele tinha essa finalidade de iluminar, isso no aspecto físico, como já foi dito, e pelo simbolismo que ele também possui, então essa luz deveria estar acesa constantemente. Com a alimentação do azeite, como o senhor bem pontuou, e tomando como base o próprio texto da lição, mostrando essa necessidade de que estivesse ali tendo a manutenção, se é dito que os próprios utensílios auxiliares para que essa manutenção fosse feita indicava a responsabilidade que os sacerdotes possuíam. Em Êxodo, capítulo de número 30, versículos de número 7 e 8, nos vai dizer, por exemplo, de que Arão e seus filhos deviam preparar as lâmpadas cada vez que oferecesse incenso no altar de ouro, isso de manhã e também à tarde. Capítulo 30, versículo 7 e também o versículo de número 8. E isso significa dizer de que o sacerdote tinha essa responsabilidade, competia a ele, não é? O sacerdote tinha pelo menos 2 tarefas diárias, isso dentro da própria determinação divina, como por exemplo, manter o fogo aceso sobre o altar, já foi dito aqui, Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13, e essa responsabilidade de manter o menorá aceso, né? Ou o candelabro aceso. E isso nos deixa bem claro o texto sagrado. E a expressão continuamente, que foi a expressão que o senhor destacou, mostra essa necessidade 3 vezes aparecendo, né? Mostrando, portanto, de que o azeite deveria ser colocado diuturnamente, junto com os utensílios, por exemplo, a espevitadeira, né? Ou os espevitadores, que seriam tesouras, para cortar o pavio, né? Para que fosse limpo, para que não houvesse nenhuma obstrução, já que os tubos internos desse candelabro era oco, não é? E na medida em que se derramava o azeite, os 3 braços, lado direito e esquerdo, também eram alimentados, mantendo assim aquela lâmpada acesa, mostrando a necessidade desse candelabro ter a sua manutenção. Muito bem. Exposto este conteúdo, o presbítero Alessandro, explicativo sobre este importante utensílio e todas essas informações que nós passamos, né? Material, medidas, peso, seu formato, sua finalidade, a manutenção deste utensílio para que pudesse fornecer a luz que iluminava o lugar santo. Agora nós temos que partir para a parte aplicativa, né? Sim. Isso é a informação que está no Antigo Testamento, mas olhando, né, tipologicamente para este utensílio, para que ele aponta para o Novo Testamento, o que é que ele ilustra, o que é que ele revela de forma antecipada, de forma profética, né, que nós podemos destacar em primeiro lugar para o professor que nos assiste? Pois bem, evangelista Marcelo, eu acho que o auge da lição é esse, não é? Não estamos menosprezando a questão histórica do candelabro, mas nós entendemos de que o candelabro estava ligado diretamente à história de um povo, que é o povo de Israel, com sua festa, com seu rito e aí por diante.
Mas quando nós olhamos para a igreja, nós vamos perceber que existe uma tipologia, não é? Hoje nós não precisamos, por exemplo, estar com um candelabro lá no meio do púlpito da igreja acendendo, porque isso é algo restrito mais para o povo judeu, seria judaizar a igreja de Cristo. Mas existe uma tipologia, como o senhor falou, e eu penso que a primeira grande tipologia que podemos aplicar a respeito da igreja é quanto à pessoa de Jesus. Eu acho que é a melhor forma de começarmos. Ele é a luz do mundo, assim como o candelabro trazia luz, ele traz luz. Há uma profecia messiânica, capítulo 9 de Isaías, versículo 2, que diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Que coisa bonita. Assim como o candelabro trouxe luz àquele ambiente, Jesus é a luz do mundo. Nós podemos citar ainda Isaías capítulo 60, versículo 1 e o versículo de número 2, e dizer que o próprio Jesus, ele fala sobre isso, não é? Quando nós olhamos para textos como João capítulo de número 8, por exemplo, e o versículo de número 12, o texto diz, na voz de Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então veja, o próprio Jesus se denomina como a luz do mundo. Pode ser citado também João 9, capítulo 9, versículo número 5. O João, ele declarou certa vez dizendo que e a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam a sua luz. João 1 e versículo 5, o apóstolo João. E concluindo o evangelista Marcelo, podemos dizer que ainda no capítulo 3 de João, do evangelho de João, verso 19 e 20, nos diz: e a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O evangelista Mateus conclui dizendo que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz e os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Então Jesus é a luz do mundo com toda certeza. Muito bem. Além de Jesus, a gente pode destacar também, presbítero Jonatas, que o próprio Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15, disse que o crente é a luz do mundo, né? Então, assim como o candelabro era a luz dentro do tabernáculo, o cristão é a luz de Cristo neste mundo de densas trevas. Sim, o Novo Testamento, ele é repleto, né, de informações mostrando de que há também essa alusão ao crente como a luz, né? Jesus é a luz, mas aqueles que o servem também são comparados como tal. Uma das características marcantes dos cristãos é que nós somos diferentes, né? E isso é contrastado entre a luz e as trevas. A Bíblia apresenta essa comparação e esse contraste, não é? Isso. Em Filipenses capítulo 2, versículo 15, um texto muito conhecido, Paulo vai falar sobre essa realidade quando ele diz aos crentes ali em Filipos, capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Claro que essa luz que o cristão possui, ela não é a fonte da luz propriamente dita, no sentido de que ele é a luz absolutamente. Não tem luz própria. Não né? tem luz própria, seria uma luz derivada, não é? E nós como crentes precisamos brilhar, fazer com que a luz de Cristo resplandeça nas nossas vidas. O texto que o senhor citou, Mateus capítulo 5, versículo 16, mostra sobre essa realidade, e existem várias outras passagens, como Romanos capítulo 13, versículo 12, apontando sobre essa realidade cristã, de que o crente deve brilhar em meio às trevas, como luz deste mundo. Segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz que não há associação entre a luz e as trevas, mostrando de que tem que haver diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, e por que não também lembrar de que o próprio proverbista Salomão, naquele texto muito conhecido, que tanto se aplica à santidade no aspecto progressivo, como também como deve ser a vida do crente em si. Provérbios 4:18, quando está dito que o caminho do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, mostrando, portanto, e perfeitamente que o candelabro aponta para Cristo, e também para os seus servos. Muito bem, a gente ainda vai acrescentar algumas informações sobre o candelabro e a sua tipologia no Novo Testamento. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí.
Queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião estudando a lição de número 11, com o tema A Lâmpada Arderá Continuamente. Estamos no terceiro bloco, comentando esta importante lição que fala deste utensílio do tabernáculo, o candelabro. E agora estamos comentando a parte tipológica, para que o candelabro aponta. Já vimos no segundo bloco que ele, como uma luz dentro do lugar santo, pois a sua principal função era iluminar, tornando possível que o sacerdote pudesse transitar ali no lugar santo, vendo as coisas e fazendo o serviço sagrado. Este candelabro aponta para Cristo, pois Cristo é a luz do mundo. Ele se declara assim em João capítulo 8, versículo de número 12. Vimos também em Mateus 5,16 que o próprio Jesus chamou o crente, o discípulo seu, de luz do mundo. Paulo disse também em Filipenses 2,15 que nós devemos resplandecer como astros no mundo. Detalhe, no meio de uma geração corrompida e perversa. Mas, à luz de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, nos diz o texto assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Logo, presbítero Alessandro, este candelabro também é um tipo, uma figura da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito, evangelista Marcelo. E essa tipologia, que inclusive é uma tipologia bíblica utilizada por João aqui, escrita por João, nós percebemos de que é de forma muito clara, assim como o candelabro tinha a função de trazer luz a um ambiente que estava ali no tabernáculo, a igreja também, como esse candelabro, tem a função de trazer luz ao mundo, não é? O versículo que o senhor leu é muito claro, mas eu gostaria ainda de ler mais 2 versículos de Apocalipse, capítulo 1, verso 12 e 13. Veja o que é que diz a palavra de Deus. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Muito bonito. A ideia de que as igrejas são os castiçais de ouro e de que Jesus está no meio dessa igreja. Isso. É muito bonito essa expressão que diz, e no meio dos 7 castiçais. E quando nós olhamos para essa tipologia bíblica, evangelista Marcelo, nós nos reportamos à teologia paulina. O apóstolo dos gentios, escrevendo sua carta, por exemplo, aos Efésios, no capítulo de número 5, versículo de número 8, ele nos traz uma explicação sobre isso muito interessante, e como o senhor sempre reforça que é bom estarmos lendo o texto da palavra, nos diz o seguinte, capítulo 5, versículo 8, da carta de Paulo aos Efésios, Paulo dizendo o seguinte: porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Paulo não está falando aqui para uma pessoa especificamente, ele está falando para a igreja de Éfeso. Isso. Então veja que ele diz que além da igreja ser luz, não é? Sois luz no Senhor, diz andai como filhos da luz. Nada melhor do que dizer de que a igreja é o diferencial nesse mundo, não é? O presbítero Jonathan Lucena citou aqui Filipenses 2,15. Eu acho bastante interessante esse texto, porque o apóstolo Paulo diz que a igreja deveria estar no meio de um mundo que está totalmente em trevas. Há um outro texto também que acho interessante citarmos, evangelista Marcelo, é na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo de número 5, Paulo diz assim, porque ele está se referindo à igreja, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Que coisa bonita. Então, quando nós olhamos para a igreja como luz do mundo, nós entendemos de que a igreja tem o papel de iluminar. E se ela tem um papel de iluminar, dá-nos a entender que o mundo está em trevas. Por isso que, concluindo aqui agora sim a minha fala,
A primeira carta de João, capítulo 1, primeira carta universal, que o apóstolo João escreve, capítulo 1, evangelista Marcelo, versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andarmos na luz. A igreja anda na luz, a igreja é a própria luz, a igreja é filho da luz e a igreja traz luz ao mundo em trevas. E aí a gente já entendeu essa ponte que há, essa ligação profética da figura do candelabro, né, com a sua função de iluminar, apontando diretamente para a igreja, e nós encontramos respaldo bíblico para tal afirmação. Mas também os detalhes do candelabro apontam para a igreja, presbítero Jonatas, né? Por exemplo, dizer que ele era feito de ouro puro, falar da pureza que a igreja tem, porque ela foi lavada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. O que mais a gente pode acrescentar sobre detalhes do candelabro que revelam facetas ou distinções ou qualidades da igreja? Muito bem. O próprio texto de Apocalipse, que tanto o senhor como o presbítero Alessandro citou, quando João ouve, né, a voz daquele que falava, e quando ele se vira para vê-lo, ver o Filho do Homem no meio dos castiçais, mostra de que Cristo tem a centralidade na igreja. Fazendo referência, me permita, sem forçar o texto, é claro, mostrando de que a igreja é dependente daquele que está no seu centro. Assim como o candelabro, né, as hastes que estavam sendo alimentadas pela coluna central, Cristo é o que sustenta, Ele tem a centralidade e Ele é a base da igreja. Isso mostra a necessidade, a dependência que há daqueles que fazem parte da igreja, daqueles que são a igreja, posso assim dizer. O pedestal nos ensina, o pedestal do candelabro, nos ensina de que assim como os braços estavam ligados à haste, nós também estamos ligados a Ele. E o próprio Senhor Jesus usa um texto muito conhecido em João capítulo 15, dos versículos de 1 a 5, e naquela alegoria ele vai mostrar o quanto os crentes ou a igreja é dependente dele, não é? Em João capítulo de número 15, um texto muito conhecido de todos nós, mas que vale a pena, apenas reler quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 4, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então fala de interdependência, ele é o centro e a igreja depende dele. Interessante essa expressão do versículo 2, né, que ele faz essa limpeza dos ramos, né, assemelhando-se ao trabalho que o sacerdote fazia com as espervitadeiras, né, aparando as arestas, né, limpando as borras, porque o óleo criava uma borra, dificultando o desenvolvimento e uma iluminação melhor. Então, Cristo, como o sumo sacerdote, ele faz essa manutenção na igreja. Com certeza. E essa manutenção é feita das formas mais diversas possíveis, né? Nós sabemos que ele, pedagogicamente, como um pai, como o nosso professor, nosso mestre, ele nos ensina e usa as tesouras espirituais, me permite usar essa expressão, para ir cortando aquilo que atrapalha, que obstrui, não é? Para que o azeite possa fluir na vida da igreja e que o nome dele seja glorificado. Assim como o ramo deve estar ligado na videira para que possa produzir fruto, assim a igreja depende de Cristo para frutificar. Muito bem. Presbítero Alessandro, a igreja, assim como o candelabro brilhava, a luz também, além de brilhar, a luz revela, não é verdade? Só é possível a gente enxergar com o auxílio da luz, é tanto que quando apaga a energia, apaga as luzes, a gente tem dificuldade de se locomover, porque os olhos precisam do auxílio da luz, que se lance luz sobre o objeto para que nós possamos ver. Então o candelabro brilha, o candelabro revela e essa luz também aquece. Essas três funções também estão presentes na igreja. Perfeitamente. E quando o senhor faz essa comparação sobre as trevas, há quem diga que as trevas é justamente, onde há trevas é porque há ausência de luz. E é muito bonito olhar para a história da humanidade e ver que onde a igreja chega, há algo diferente, a luz aparece. Isso. Pessoas que viviam, por exemplo, drogadas e são alcançadas por essa luz, não se drogam mais. Pessoas que se prostituíam, não se prostituem mais, que roubavam, que matavam, que mentiam. É a luz, porque a luz faz com que as pessoas andem direito, não andem para um lado e para o outro. E quando o senhor fala sobre aquecer, é interessante, o que fazia esse aquecimento, porque além da claridade
o candelabro também tinha o propósito, de alguma forma, de trazer esse aquecimento naquele ambiente, Isso. principalmente em período de inverno ou da noite, não é? E quando nós falamos desse aquecimento, nós falamos desse aquecimento que era provocado pela queima do azeite. E a igreja tem, sim, esse azeite em si. Há um texto que eu acho muito interessante, é o texto de 1 João, capítulo 2, e o versículo de número 20. O apóstolo João diz assim: e vós tendes a unção do santo. A unção aqui fala do azeite. Assim como Cristo, ele foi ungido de Deus, ele foi o Messias, nós também temos esta unção que é dele, que é do santo. Um outro texto que podemos citar é o versículo 27, que diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então, esse esquentar, se eu posso usar essa sua expressão, evangelista Marcelo, vem justamente pela essa presença do Espírito Santo. A igreja aquece o mundo onde está, porque o Espírito Santo está na igreja. Assim como existe a tipologia da luz, que já foi falado aqui, existe essa tipologia também do próprio azeite. O azeite representa isso. E assim como aquele azeite ardia e trazia, queimava e trazia luz e esquentava o ambiente, a igreja também faz isso. Quando a igreja entra num ambiente hostil, traz luz e traz também a presença do Espírito Santo. Pessoas que estavam mortas recebem vida espiritualmente. E o que é isso, senão, entre aspas, um aquecimento espiritual? Pessoas que são transformadas pelo poder da palavra de Deus. E aí a gente percebe que, como a principal função do candelabro é iluminar, a da igreja da mesma forma, né? E esse brilho é o testemunho de boas obras, né? Mateus 5:16, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, isso, para que os homens, ao olhar, glorifiquem ao Pai que está no céu. Estou parafraseando Mateus 5:16. E quando a igreja, não é isso? E quando o crente não exerce este papel para o qual ele foi chamado, que é de iluminar, de mostrar ser diferente, de revelar a luz de Cristo, o castiçal dele pode ser tirado. Perfeito. Isso é o que está em Apocalipse, quando Jesus disse à igreja de Éfeso, né? Isso. Quando ela estava esmorecendo no primeiro amor, aí diz o texto, uma palavra exortativa muito severa, quando diz assim a expressão sagrada, né? 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, quando o crente não tem o devido cuidado, não é isso? Quando a igreja não tem o devido cuidado de manter o seu testemunho aceso, fazendo a diferença, porque quando diz que a luz revela o pecado, a luz revela as coisas erradas, e a igreja existe também na terra para fazer a diferença, presbítero Jonathan Lucena. Pois não, evangelista. Inclusive é bom lembrarmos, já foi dito aqui, de que o propósito do candelabro no tabernáculo era iluminar. Significa dizer que se ele perdesse a sua iluminação ou deixasse de tê-la, perderia o sentido de estar ali. E isso traz à tona esta necessidade da sua manutenção e a necessidade desse azeite estar nele, não é? E o azeite também, como nós sabemos, é um símbolo do Espírito Santo. Significa dizer de que o Espírito Santo é o que nos mantém aceso, a sua presença, não é? Já vimos que as hastes do candelabro eram ocas e o azeite passava livremente, ou deveria passar livremente. Isso. E não poderia ter nenhum impedimento. No Novo Testamento, Paulo vai dizer a respeito do Espírito Santo na igreja, ou no crente de modo geral, a respeito da necessidade, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 30, de não entristecê-lo. Isso poderia ser um impedimento da sua atuação, não é? Sim. E quando lemos capítulo 4, versículo 30 e também versículo 31, quando ele fala de amargura, de ira, de cólera, são outras coisas que prejudicam a ação do Espírito Santo, fazendo com que a pessoa perca, não é? a sua luz. Isso nos mostra a necessidade, portanto, de conservar a presença do Espírito Santo, que é simbolizado também pelo azeite no candelabro. A gente vê também na parábola das 10 virgens, né, presbítero Alessandro, que as 10 tinham lâmpadas, né, tinham azeite em suas lâmpadas, mas somente 5 tinham uma vasilha com reserva, né? E aí o noivo tardou, diz o texto sagrado, não é isso? E quando tardou, tosquenejaram ou cochilaram todas, né? Isso. É um perigo cochilar na vida espiritual, e principalmente quando não se tem reserva, né? E aí quando gritou-se, aí vem o noivo, saía ao encontro, 5 delas estavam sem azeite.
porque não tinham reserva, o que tinha foi utilizado, né? E as que tinham reserva, elas estavam prontas, prepararam suas lâmpadas, colocaram, repondo o azeite que gastou e partiram em direção ao noivo. As outras 5 ficaram do lado de fora e ouviram do noivo: não vos conheço, fechou a porta. Então nós temos que aprender, à luz dessa parábola, que nós temos que procurar ter uma renovação diária, né? Estar sempre em contato com o Espírito Santo, na figura do azeite, né? Que era o que mantinha a lâmpada acesa. Nós também temos que conservar a comunhão do Espírito, segundo Coríntios 13:13, para que nunca se falte esse azeite na nossa vida. Perfeito, evangelista. E aqui a gente pode voltar um pouquinho para o texto que foi escolhido como leitura bíblica em classe, e no versículo de número 2, no versículo de número 3 e no versículo de número 4, vai aparecer a mesma expressão, que as lâmpadas, ou que as lâmpadas deveriam permanecer acesa continuadamente, não é? Continuamente. Então, quando nós olhamos para essa expressão, que as lâmpadas estejam acesas continuamente, nós entendemos de que existe aqui uma manutenção para que isso aconteça. Isso. Porque se houver um descanso e aquele azeite descer e não houver uma reposição, ela vai apagar. Aquele texto que nós encontramos, por exemplo, em Samuel, diz-nos o texto que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, não é? Tem pessoas que infelizmente estão esquecendo esse detalhe, as lâmpadas estão sendo apagadas. Mas o que o senhor falou é muito interessante, manutenção diária, dioturnamente, ver o que está acontecendo, para que não haja nenhum entupimento e que haja reposição desse azeite. E se esse azeite, tipologicamente, também é o Espírito Santo, Paulo disse: enchei-vos do Espírito. Ali é uma ação contínua. Não é encher, é enchei-vos do Espírito. Então, continuadamente, devemos buscar isso. Portanto, prezado professor e amigo, vemos que o candelabro servia como uma lâmpada, fornecendo luz dentro do tabernáculo. O candelabro é uma clara figura da igreja, pois ela é também chamada de luz do mundo, uma vez que foi chamada para fazer brilhar a luz do Senhor diante dos homens. Mateus capítulo 5, versículo 16. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de termos estudado uma lição tão preciosa como esta, nós vamos agradecer a Deus em oração, orando com o presbítero Jonathan Lucena. Amém, evangelista, oremos. Querido Deus, amado Pai, no nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra lida e estudada, Senhor, neste momento. Te louvamos pela vida de todos que têm acompanhado esta programação e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue ajudando e fortalecendo a cada um de nós, pois tu sabes da nossa necessidade e, sobretudo, entendemos a nossa responsabilidade e, assim como aquele candelabro, Senhor, estarmos na tua presença, ó Deus, de forma fervorosa, te servindo com alegria. Permanece abençoando o teu povo e fortalecendo diante das adversidades, para que esta lâmpada nunca se apague, Senhor, para a glória do teu nome. Te louvamos pela vida do nosso pastor, também te apresentamos a superintendência, o pastor Nadir Jackson e toda a equipe. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos sobre a lâmpada arderá continuamente. Na próxima semana, estudaremos a lição de número 12, que tem como tema os pães da proposição. Participe do nosso programa através do e-mail ebd@rbc1.com.br ou nos envie uma mensagem de texto pelo WhatsApp. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta e sábado, às 10 horas da noite, e no domingo, às 7h30 da manhã. Também ele está disponível em nosso canal do YouTube. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém.